Então, no mata-mata, uma coisa não depende só de você ser melhor que o adversário. Uma coisa pode fazer ser eliminado. Só antes do Alan, inclusive ele vai até formular melhor esse raciocínio, eu queria dizer o seguinte, que o maior erro dessa diretoria foi no início do ano falar o que é prioridade e o que não é. E se inflamou a torcida. Porque por mais que seja Flamengo, você não pode falar assim, ó, a competição A é prioridade, a B não é. Nessa aqui nós vamos poupar. O Flamengo sempre fez isso em todos os anos. A antiga diretoria. Ou vocês não lembram que o Flamengo poupava no Brasileiro, poupava no Campeonato Brasileiro, colocava e a torcida ainda brincava. Ah, o Flamengo vai entrar com o time B. Ninguém para o time B do Flamengo, o time alternativo. Em várias rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo poupava em detrimento das Copas. Da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Essa diretoria já veio com uma outra cabeça. Por quê? Porque o Flamengo não conquista um título brasileiro há muitos anos. Há muitos anos. Né? O último título brasileiro do Flamengo foi em 2021, né? Com o Rogério Ceni. E aí, o que acontece? Agora essa diretoria vem com um pensamento diferente. Nós vamos priorizar o brasileiro e a Libertadores. Então essa fala foi errada no momento de início de temporada. Você não tem que falar nada, tem que fechar a boca. Você tem que... O discurso que teria que ter sido feito ali é o seguinte: o Flamengo está priorizando todas as competições. É difícil pra caramba ganhar. Nenhum time é máquina. Nenhum time conquista a tríplice coroa todo ano. Pega lá o Real Madrid e vê quantas Copas o Real Madrid, eu tô falando Copa da Espanha, quantas Copas o Real Madrid ganhou nos últimos 10 anos. Você vai se assustar. É o maior campeão, mas quantas Copas lá? Não tem. E quantas Copas o City ganhou da Inglaterra? Quantas Copas o Liverpool ganhou na Inglaterra? Então, os times, eles montam um planejamento no final do ano para o início do ano. Só que você não precisa falar para a torcida o planejamento, principalmente de um clube que é o maior, que tem mais de 45 milhões de torcedores, que tem a maior folha salarial do futebol sul-americano. Então você já gera ali um desconforto, né, do torcedor. O torcedor já sabe que o Flamengo vai tirar o pé nessa competição. O Flamengo, Aí, repito, o Flamengo fez isso nos últimos anos, mas não chegou a falar. A prioridade é isso, a prioridade. O Flamengo fazia isso assim, aos olhos de todos. Colocava times alternativos em rodadas importantes do Campeonato Brasileiro. E talvez seja por isso que o Flamengo não conquista um Brasileirão há muitos anos. Só que agora foi o contrário. A diretoria priorizando o Brasileiro e a Libertadores, que são as duas grandes competições, né? Não dá nem para comparar com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil você tem uma perda financeira, mas esportivamente, o Brasileirão e a Libertadores não tem comparação. Mas você não precisa falar isso pro torcedor. Vai lá, Alan. Fala. eu vou discordar só um pouquinho de você, Rafa, pelo seguinte. É, se o Felipe já está sendo cobrado como está, se já estão falando fora Felipe, tendo falado que a prioridade era o Brasileiro e o Libertadores, você imagina se não fala. Eu acho que o discurso foi para tentar dar respaldo para o Felipe. Tipo assim, meu irmão, vai poupar e a responsabilidade é uma ordem que vem de cima, é uma ordem da diretoria. E também eu acho que tem uma palavra que gera muita dúvida, às vezes, nas pessoas, que é a palavra prioridade. Prioridade, primeiro, não te traz garantia de título. Não quer dizer que o Flamengo priorizando o Brasileiro e Libertadores, o Flamengo vai ganhar o Brasileiro e Libertadores. Só que você às vezes tem que priorizar algumas coisas. E priorizar também não é abrir mão de outras. Para mim, o Flamengo não abriu mão da Copa do Brasil. O Flamengo poupou jogadores não estavam em 100%, ficaram de fora na Copa do Brasil, para não ficar de fora no Brasileirão, e o Flamengo, para mim, merecia ter passado do Atlético Mineiro. Para mim, foi melhor nos 180 minutos do que o Atlético. O Flamengo, no segundo tempo, era para ter feito gol no Maracanã, foi muito superior. E, para mim, ontem, o Flamengo foi superior no jogo todo. Os 15 primeiros minutos do segundo tempo, talvez. Então, enfim, priorizar, para mim, não quer dizer abrir mão. O Flamengo, para mim, não abriu mão hora nenhuma da Copa do Brasil. Agora, você tem que ter prioridades. O que é prioridade? Prioridade é o seguinte, cara, eu tenho aqui o Arrascaeta. Ou eu começo com o Arrascaeta nesse jogo da Copa do Brasil ou nesse jogo do Brasileiro. Não vai dar para começar nos dois. Pô, eu vou começar no Brasileiro, porque o Brasileiro é a competição mais importante. E tem mais uma coisa que eu acho que faz todo sentido o Brasileirão ser a prioridade.
O Flamengo tem o melhor. Para mim, tem gente que não acha. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Então, para mim, a obrigação do Flamengo é lutar pelo título brasileiro. Porque Copa, amigo, você pode ter um time muito pior, só que um lance pode definir. Para mim, o Palmeiras tem mais time que o Corinthians. Só que o Aníbal Moreno foi expulso há 5 minutos. Acabou. O Atlético Paranaense está no meio da tabela da Série B. No meio. O Rafael, goleiro do São Paulo, foi expulso ontem com 5 minutos de jogo. São Paulo eliminado. Então, no mata-mata, uma coisa não depende só de você ser melhor que o adversário. Uma coisa pode fazer ser eliminado. No brasileiro, não. É você ter regularidade. Porque se uma coisa, se um goleiro for expulso a 5 minutos de jogo no Brasileirão, você perder aquele jogo, dá para recuperar. Se você tem melhor elenco, você pode pontuar mais. Então, para mim, é muito claro o que o brasileiro, pelo elenco que o Flamengo tem, ser a prioridade. Porque a chance do Flamengo deveria ser maior no brasileiro. Então, eu acho, Rafa, que, tipo assim, o meu ponto só de discordância com você é que eu acho que, pela torcida do Flamengo, sua torcida, parte dela meio doida, como o próprio Felipe falou até nas redes sociais, se não golear, se o Flamengo vinha de vitórias 1-0 e a gente mesmo criticava, o Flamengo não está desempenhando bem, mas o Flamengo estava ganhando. E mesmo assim era fora, Felipe, porque o Flamengo tem que ganhar sempre de 5-0. Então, se você não respalda ao máximo o técnico não se sustenta, ele não aguenta e fica nas costas dele. Então, eu acho que o importante é deixar isso como uma decisão institucional. É uma decisão do presidente do Flamengo. É uma ordem. E mesmo assim, o Felipe não cumpriu 100%. Porque o Felipe botou o Arrascaeta ontem em campo. Não era nem para o Arrascaeta entrar. O Arrascaeta sentiu no outro jogo. Ele insistiu na zaga. Porque se o Felipe tivesse aberto mão da Copa do Brasil, se a prioridade fosse abrir mão da Copa do Brasil, a zaga ontem não seria os Léus. Eu acho dificilmente o Léo Pereira vai jogar contra o Mirassol. E aí agora vai botar o garoto no Brasileirão, que é a competição prioritária. O Luiz Araújo, se fosse uma decisão de Libertadores, você acha que o Luiz Araújo não ia ser relacionado? Com certeza iria. Eu não tenho a mínima dúvida. Então, enfim, o Felipe, né, não bateu o pé para ter o Luiz Araújo. Então, enfim, eu acho que o Felipe ele soube trabalhar, deixando os principais jogadores mais para o brasileiro. Então, eu acho que o discurso foi importante, Rafa, porque o técnico do Flamengo não se sustenta. 2011, com o Vanderlei Luxemburgo, foi o último ano. 2011, gente. A gente está em 25. 2011. 11. Foi o último ano que o Flamengo começou com o técnico em janeiro e terminou em dezembro. O último. 2011. Então, eu acho que tem que ter um respaldo, né? Tem que ter um respaldo, tipo assim, foi avisado pela diretoria e foi passado ao treinador. O treinador é funcionário. Ele pode debater, ele pode discutir, e eu acho que ele não cumpriu a meta, porque ele botou jogadores na Copa do Brasil que talvez ele forçou a barra em certos jogadores na Copa do Brasil. Para mim foi arriscado escalar o Samuelino. O Samuelino ia ser apresentado no Maracanã. E ele foi para o jogo. Então, da Copa do Brasil. Então, enfim, eu só acho isso. Eu acho que a Copa do Brasil não era prioridade, não deveria ser prioridade, não tem que ser prioridade nunca. A não ser que aconteça o que o Dorival fez. Por que o Dorival poupou no Brasileirão para escalar titulares nas Copas? Porque ele chega no Flamengo, com o Flamengo em 16º ou 14º. É uma das duas posições, não me lembro agora. Em 14º ou 16º do Brasileirão. Ou seja, chances remotíssimas de títulos. Praticamente nulas de títulos. E aí, vivo nas Copas. Então vem cá, vamos salvar o ano. O que era salvar? E tanto que o Dorival vem para salvar o ano do Flamengo, não vem como um técnico que a diretoria do Flamengo apostava, tanto que a diretoria do Flamengo não apostava, que o Dorival vem com contrato só até dezembro. O Dorival assume em agosto, setembro, não me lembro, contrato só até dezembro, alguns meses de contrato. Se o Dorival fosse uma aposta certeira da diretoria, tivesse certeza, ele teria contrato pelo menos até o final do outro ano. E aí ele vem para tentar salvar o ano, para acabar o ano. Cara, eu lembro muito bem. O Dorival chega para. O discurso era: vem o Dorival para salvar o ano de um vexame, de ser eliminado de todas as Copas e acabar na parte de baixo do Brasileirão, para pensar num outro técnico para o ano seguinte. Esse era o planejamento desde o início, quando o Dorival chega. Só que o Dorival vai muito bem nas Copas e acaba que o time alternativo do Dorival vai muito bem no Brasileiro. Tanto que tem uma discussão no Flamengo e Palmeiras se o Dorival não deveria escalar os titulares no Brasileirão,
porque o Flamengo se aproximou do Palmeiras. O Flamengo estava a 4 pontos, Palmeiras, algo assim. Né? Então, enfim, é uma coisa que foi consequência. Então, eu acho que Copa do Brasil só pode ser prioridade a partir do momento que você está longe do líder do Brasileirão e você caiu na Libertadores. Aí, para mim, faz sentido. Fora isso, não. Né? Como eu acho que o Tite errou muito feio, ao poupar jogadores contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo era líder para jogar a Copa do Brasil. Poupou, perdeu o jogo para o São Paulo e aí se classificou na Copa do Brasil. Mas o que acontece? Aí você poupa ali, o Brasileirão sempre vai recuperar. Perde ali para o São Paulo, perde ali para não sei quem, e quando vê, se distanciou e já não recupera mais. E já era. O Flamengo perdeu os últimos brasileiros exatamente por isso. Dá para recuperar. E quando viu, não dava mais. Era tarde. O Flamengo não disputou o título brasileiro desde que ganhou, de 2020. O Flamengo, mesmo quando chegou em segundo ou terceiro lugar no Brasileiro, ele não disputou o título. Ele sempre teve uma distância muito grande. Né? Nunca chegou na reta final disputando o título. Então, por isso que eu acho que foi importante falar. E, repito, que aí é a parte que as pessoas confundem. Prioridade não é abrir mão da competição. E eu acho que o Flamengo não abre mão da Copa do Brasil. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.